Sim, meus amores, avançando, não é? Localizem-se na página 46 e vamos falar um pouco sobre o Alex Flamm, né? E a proposta dele. Vocês viram, não é? Na aula que nós tivemos sobre o Alex, nós vimos que ele gosta de trabalhar com várias linguagens, duas específicas no caso da obra que nos foi apresentada no livro, não é? Que ele trabalha com a obra que está apresentada nele, que foi a qual nós tivemos contato, é essa que está aqui descrita no livro, não é? A que ocorreu na Estação Sumaré, e nós vimos lá que ele trabalha tanto com a linguagem visual quanto com a linguagem verbal, o que viria a ser a parte visual do trabalho de Fleming, não é? Nessas linguagens que se misturam. O visual é a fotografia em si, que na oportunidade da aula eu também expliquei para vocês, que aí no caso, essa frontal, onde eu posso ter todo o meu rosto, não é? Clicado, nós chamamos de fotografia, não é? Nós chamamos de retrato. A fotografia já é mais voltada para a paisagem, mas nós chamamos de um retrato, não é isso? Lembra que eu expliquei para vocês a diferença? Então, aqui o Fleming, ele gosta de trabalhar com essas linguagens e eu também expliquei para vocês que essa mistura de linguagens, ela é própria de obras de intervenção urbana, ela é própria de arte, teatro de rua, ela é própria dessa manifestação artística contemporânea. E na oportunidade, eu também expliquei a vocês que essa mistura ela é muito bem-vinda para nós, cidadãos contemporâneos, porque há uma possibilidade ainda maior de nos capturar e de nos envolver, não é? Porque no meio destas linguagens, uma delas é aquela que nós vamos nos identificar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de ver. Eu sou facilmente capturada por uma imagem, não é? E dependendo do meu grau de estesia, essa imagem me emociona. Às vezes eu estou indo para o meu trabalho e estou dentro do transporte público e fico contemplando a paisagem. E detalhe, eu vejo aquela paisagem 3, 4 vezes por semana, porque são as vezes em que eu me desloco para o meu trabalho. Mas eu me permito tanto que às vezes eu consigo ver novas coisas em uma imagem que eu vi no dia anterior. Isso dependendo do grau de envolvimento que eu me permito, né? Dessa permissão. Então, o Alex Fleming aqui, especialmente, ele trabalha com o visual e com uma linguagem verbal, e percebam que ele vai nos capturar, não é? Assim como Home também, ele não trabalha com o hiperrealismo, mas ele, não é? Em se tratando de imagens, ele fez imagens provocativas, são imagens provocativas pelo seu tamanho, provocativas pela forma como elas foram colocadas, não é? Com essas letras estampadas nela, essas letras coloridas, nessa sequência quebrada de determinadas poesias que ele escolheu, não é? E que de uma maneira a nos provocar mais ainda, ele não coloca aquela poesia na sua sequência, não é? Ele quebra essa sequência exatamente para nos provocar, exatamente para nos tocar, para nos envolver. E aí ele consegue trabalhar com essas várias linguagens. A arte, ela nos proporciona brincar com várias linguagens ao mesmo tempo, e todas elas podem nos provocar nos seus limites, não é, de atuação. Bem, meus amores, vamos ficar com a primeira frase do primeiro parágrafo da página 46. As linguagens artísticas nascem da necessidade humana de se comunicar. Que necessidade é essa humana que nós temos? E que eu falei com vocês sobre essa temática na oportunidade em que nós tivemos essa aula.
Por exemplo, hoje nós estamos usando máscara, correto? Sim, nós estamos todos usando máscara, correto? A resposta é esta, correto. Todos nós estamos usando máscara. Mas tem pessoas que estão usando máscaras e passando mensagem nas máscaras. Tem pessoas que estão usando máscaras e tem uma boca, não é? Ela também está querendo conversar ali. Tem pessoas que estão usando máscaras e elas têm desenhos, não é? De uma boca de caveira. Tem pessoas que estão usando máscara e elas estão cheias de palavras, letrinhas soltas, máscara de super-herói. Eu mesmo recentemente adquiri uma cheia de cachorrinhos, entendeu? Porque eu quero que as pessoas, quando me vejam, eu estou dizendo para elas que a máscara é uma obrigação para a Jusileide enquanto sociedade, mas a Jusileide dá a sua, a sua, um pouco da sua essência, tá ali, tudo bem, eu vou usar máscara, mas eu vou usar a máscara da maneira como eu me identifico, da maneira como eu quero ser reconhecida, da maneira como eu quero ser vista. Todos quando veem, não é a máscara que eu uso, já sabe, não é como eu sou. Então tem muita gente que está passando mensagem por meio. Essa é a nossa necessidade. A máscara, ela nos priva de falar, mas ela não nos impede de passarmos a nossa mensagem. Ela nos impede de verbalizar, ou seja, ela nos impede de falar ali. Ou seja, ela nem nos impede, porque você escuta a nossa voz, mas a máscara, ela tapa, ela impede que você me veja falar, mas ela não me impede de passar a minha mensagem. Tanto em todos os momentos na qual eu falo, ou então quando eu não quero falar, e quero só deixar algo escrito e quero que a pessoa perceba, não é? Então, também vem dessa necessidade. Nós estamos em casa, dentro de casa, mas nada nos impede de produzirmos em casa. Olha só, vejam, vocês estão tendo aula comigo e não estamos saindo de casa. Por quê? Porque há um meio para nós nos comunicarmos. Aquela situação que ficou bem conhecida agora do isolamento social, aquelas duas meninas jogando tênis, cada uma no seu bloco de apartamento, uma maneira de ter contato, uma maneira de conversar. Ali também é uma forma de diálogo, uma maneira de conversar. Isso é uma necessidade humana, como diz. Essa nossa necessidade humana foi que fez com que os homens da caverna imprimissem lá aqueles desenhos, uma necessidade de mostrar e de conversar e de dizer, olha, eu abati esse animal gigantesco, eu abati dessa forma. Formei grupos de caça, eles ficaram ali em volta do animal, acuando o animal até que nós o abatemos. Então ali também é uma maneira de conversar. A música que você escuta e a mensagem que ela passa é a maneira que aquele artista encontrou de conversar com você e de dizer para você, não é? O que ele quer dizer e o que ele quer que você ouça. E ele ainda arrumou uma maneira maravilhosa de conversar com você, que é musicalizando. Entenderam? E o Alex Flem também. Ele também conversa conosco, que também é o que ele vai dizer. Lá na página 47, lá no terceiro parágrafo. Desse modo, o artista estabelece uma proposta de diálogo com as pessoas, desejando que o público que frequenta a estação de metrô converse com uma obra. E aí você pode dizer assim, professoras, você não está bem hoje. Como é que eu vou conversar com a obra? Você quer que eu mostre para você como é que você conversa com a obra? Você começa com a obra dessa maneira. Vamos imaginar que aqui é uma dessas fotografias da Estação Sumaré. Vamos ficar com a Estação Sumaré, ok? E vamos imaginar que eu, não é? Moro em São Paulo e que eu vou trabalhar e que eu estou passando pela Estação Sumaré. Eu desço na Estação Sumaré. Então, imediatamente, a minha visão vai ser captada. E aí vamos estabelecer. Professora, eu não vou ficar diante dessa foto dizendo, nossa, mas que retratão gigante, que mulher, meu Deus, olha o tamanho dos olhos dessa mulher. O que é isso? O que você está fazendo aí nessa imagem? Não é esse tipo de diálogo. Mas é esse tipo de diálogo aqui, olha só. Eu, normalmente, passando pela Estação Sumaré, sem a obra aqui instalada, que isso é
o vidro mesmo transparente. Eu passando. Eu passei. A obra sendo instalada ali e eu passando também. A obra instalada. Vocês observaram a minha maneira de colocar a mão no queixo, a maneira de fechar meus olhinhos para tentar ver? Ao perceber, ao parar, ao me virar para a obra, ao observá-la, eu já estou ali estabelecendo um diálogo, ela já está conversando comigo. Porque eu estou aqui e eu já estou pensando, quem fez? Eu já vou no rodapézinho para ver. Quem fez? Por que fez? O porquê? Aí você, se você for um leitor daqueles que gosta de poesia, você já... Nossa, esse poema aqui eu conheço, e aí você já vai... O porquê dos poemas? Por que um retrato tão grande? Quem é esta pessoa? Estes questionamentos que eu faço a mim mesmo, a minha maneira de parar, me voltar, olhar, observar, a mão no queixo, franzer, fechar os olhinhos, é uma forma de dialogar. É uma forma de conversar com esta obra. Entenderam? E é a isto que ele nos convida, com esta obra especificamente, na qual, de uma maneira inteligente, ele lança mão de duas linguagens, a visual e a verbal. Ao avançarmos o nosso conteúdo, nós vamos falar aqui rapidamente do autorretrato, que eu expliquei para vocês o que vem a ser um autorretrato. Eu expliquei que o autorretrato é a necessidade do artista de materializar a visão que ele tem dele mesmo e que às vezes não tem nada a ver com aquela ideia do que ele é realmente, não é? Para o espectador, para o observador. Porque quem se depara com essa imagem de Dalí ou com essa imagem de Van Gogh ou com a imagem do André Malinsky, eles não são dessa maneira. O autor da obra, o André Malinsky, por exemplo, ele não é você, se você vê André Malinsky, ele não é a formação, o rosto dele, o corpo dele, não é formado pela união e pela junção dessas inúmeras fotografias do rosto dele. Mas essa é a maneira. No autorretrato de Malinsky, você já consegue decifrar um pouco do que ele é. Ou seja, ele é uma pessoa de muitas facetas. Uma pessoa, não é que ele tenha várias personalidades, mas ele é uma pessoa que está aberto a sentir, a se emocionar. Ele é uma pessoa de diferentes cores, ele é uma pessoa de diferentes pensamentos, entendeu? Ele é uma pessoa, é um camaleão que se transforma. Então, só em você observar o autorretrato, você já entende um pouco do que vem a ser o Malinsky. E o autorretrato é exatamente isso. O autorretrato é a oportunidade que o artista tem de mostrar para todo mundo como ele se vê. Porque eu vejo Dalí da maneira como os meus olhos me permitem ver. Aquele homem franzino, não é? Com aquele bigode marcante, as roupas extravagantes que ele... A minha visão vê esse Dalí. Mas o Dalí olha para dentro dele mesmo. O autorretrato de Dalí é a visão dele, como ele enxerga o Dalí, como ele vê o Dalí. É a essência do Dalí, entendeu? É a experiência que o Dalí tem com ele mesmo. Então esse é o Dalí que o Dalí vê. E não o Dalí que eu vejo, que os outros veem. Entendeu, meus amados?